Olá, meu amigo, tudo bem com você? Vamos a mais um estudo? Hoje vamos estudar sobre os sinais. Mas que sinais? Os sinais que a Bíblia nos mostra sobre os acontecimentos deste mundo que antecedem a segunda vinda de Jesus. A Bíblia está repleta deles. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia, o livro revelado por Deus para nos orientar neste mundo, você acredita em Deus? Você sabia que a Bíblia diz que Jesus vai voltar? Bom, uma noção disso você já tem, baseado no estudo que fizemos anteriormente de Daniel capítulo 2. Mas se você não sabe dos outros sinais que a Bíblia mostra a respeito da segunda vinda de Jesus, eu quero ter o prazer de compartilhar isso com você. Esse estudo me enche de esperança e eu quero que você também fique cheio dessa esperança de salvação no nosso querido Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero refletir primeiramente com você sobre a cidade de Jerusalém, tá bem? Vamos lá, o que você acha da cidade de Jerusalém? É uma cidade interessante, não é verdade? Cheia de histórias, cheia de mistérios. Você sabia que a Bíblia diz que sobre o Monte Moriá, onde estava a cidade de Jerusalém, foi construído o Templo de Salomão, o Templo do Senhor, um templo maravilhoso, recoberto de ouro, muito bonito, suntuoso. Esse templo foi destruído pelo exército do rei Nabucodonosor, aquele que a gente estudou no estudo passado. Depois, esse templo foi reconstruído. E mais ou menos próximo ao final da história do templo, ele passou por uma grande reforma financiada pela dinastia herodiana e com subsídios e recursos de Roma, inclusive. Hoje, sobre o monte, não existe mais o templo. Ele foi destruído novamente e nunca mais foi reconstruído. Ali hoje encontra-se a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, com a sua cúpula dourada, enchendo os olhos de todos que passam por ali. Sabe, Jerusalém é uma cidade significativa para muitos povos, os judeus principalmente, os muçulmanos e os cristãos, inclusive. Palco de muitas manifestações, basta nós acompanharmos ao longo da história na mídia, palco de conflitos entre israelenses e palestinos. Você sabia que muitos acreditam que ali se dará a grande batalha da história final desse mundo? Será que é verdade? Bom, mas uma batalha foi travada ali no passado, e é sobre essa batalha que eu quero falar para vocês. Amigo, agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e a abra lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Nesse texto, Jesus conversando com os discípulos sobre a cidade de Jerusalém, ele diz a eles que Jerusalém seria cercada e destruída. O texto diz assim, Lucas 21, versículo 20, palavras de Jesus: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua destruição, a sua desolação. Eu quero que você saiba que para os discípulos aceitarem que Jerusalém seria destruída era muito difícil. Para eles, Jerusalém era a cidade protegida por Deus. Isso jamais aconteceria. A verdade é que na história sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o exército romano cercou a cidade sob o comando do general Tito e impôs um terrível cerco sobre ela e após esse cerco a invadiu e a destruiu. Joséfo, um historiador judeu que viveu e presenciou esse cerco, ele diz que o cerco foi tão terrível que, por exemplo, crianças roubavam o alimento dos pais e vice-versa, matavam-se uns aos outros. E para piorar a situação, segundo Joséfo, pouco antes da invasão do exército romano, um terrível incêndio aconteceu na cidade que dizimou a grande maioria das pessoas que ainda estavam vivas a despeito da fome. Em 1970, arqueólogos escavando a cidade de Jerusalém
confirmaram isso que Joséfo deixou registrado. Encontraram a casa de um aristocrata e puderam, pela destruição do fogo àquela casa, imaginar a dimensão das chamas que assolaram a cidade. O que importa aqui na realidade é que Jerusalém, conforme foi profetizado por Jesus, realmente foi sitiada e destruída, mesmo os discípulos não aceitando muito o fato de que isso poderia acontecer, mas a história nos confirma que aconteceu conforme Jesus predisse. Em Mateus capítulo 24, Mateus contando esse mesmo fato dessa conversa que Jesus teve com os discípulos sobre a destruição de Jerusalém, Mateus diz que os discípulos ficaram incomodados com essa afirmação. E os discípulos, no momento em que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram para ele: Mestre, fala para nós quais são os sinais que antecederão esses fatos. Quais são os sinais que antecederão a sua segunda vinda e o final dos tempos? E percebam que os discípulos fizeram a conexão da destruição de Jerusalém com o final dos tempos, com a segunda vinda, o retorno de Jesus. Porque eles tinham dificuldades para aceitar que Jerusalém seria destruída no tempo deles. Jesus deu a resposta, mas antes, acompanhe comigo o texto. Mateus capítulo 24, verso 3, diz assim: Estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, mestre, quando acontecerão estas coisas, se referindo à destruição da cidade? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Percebe a conexão que eles fazem da destruição da cidade, do templo, com a segunda vinda de Jesus? O gostoso para nós hoje, que é a resposta de Jesus, saciou a ansiedade dos discípulos com relação à destruição de Jerusalém, os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém e também os sinais que antecederão a segunda vinda dele. E aí que está a grande sacada do nosso estudo de hoje. Mas saibam do seguinte, em Mateus, no mesmo capítulo 24, versículo 36, Jesus diz assim: porém, a respeito daquele dia, se referindo à vinda de Jesus, o retorno dele, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, nós teríamos os sinais, mas o dia exato da volta de Jesus, isso não nos foi revelado. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, ele confirma isso, dizendo o seguinte: Não vos pertence saber, disse Jesus, os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Portanto, resta-nos saber apenas os sinais a respeito da segunda vinda de Jesus e nos prepararmos. Vamos então aos sinais que Jesus deu aos discípulos. Eu quero ler para vocês alguns versos aqui de Mateus 24, onde Jesus apresenta esses sinais. Por exemplo, verso 4 e 5 diz assim: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 diz assim, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O verso 24 diz, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vejam, Jesus está dizendo que nos últimos dias pessoas surgirão se dizendo ser o próprio Cristo. Quando olhamos para o mundo da religião, é fácil identificarmos indivíduos assim. Por exemplo, David Koresh, lá no Texas, na cidade de Waco, nos Estados Unidos, David Koresh se dizia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
fazendo referência a um texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 29, onde João Batista, apontando para Jesus, diz o seguinte, se referindo a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Koresh se achava no direito de dizer: Eu sou o Cordeiro de Deus, dizer aos seus seguidores. Um dia o FBI cercou a sede de Koresh e ele incendiou ou induziu os seus seguidores a se incendiarem. 54 adultos e 21 crianças morreram queimados. Jim Jones, na Califórnia, São Francisco, é um outro indivíduo que se dizia ser o Cristo. Jim Jones dizia o seguinte, vejam, não olhem para a Bíblia, não olhem para a Bíblia, olhem para mim. Jim Jones também teve um fim trágico com os seus seguidores. A revista Times diz que essa foi a seita da morte, porque na floresta de Guiana, lá nos Estados Unidos, ele induziu 918 de seus seguidores a tomarem refrigerante misturado com cianeto e eles morreram. Um outro indivíduo chamado Marshall Applewhite também levou os seus seguidores a suicídio coletivo. Marshall dizia que uma nave espacial viria e levaria os seus seguidores e ele para o cometa Halley-Bopp. Quer dizer, vejam o absurdo que se fala. Em outros lugares do mundo também, outros indivíduos surgem o tempo todo. Por exemplo, no Japão, um indivíduo chamado Soko Ashihara, em Uganda, Joseph Kibuetere, no Brasil, um indivíduo chamado, conhecido por nós como Álvaro Henri Cristo. Álvaro Henri Cristo se diz, ele é um astrólogo que diz que ele é a própria reencarnação de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Fiquemos atentos a essas aparições, meu amigo. À medida que elas se intensificarem, sugerem que Jesus está próximo de voltar. Jesus também disse que surgiriam falsos profetas. De acordo com uma pesquisa sobre a identidade religiosa americana, da sigla ARES em inglês, o ocultismo moderno, associado às religiões Wicca, pagã e druida, está entre os 10 maiores movimentos religiosos daquele país. Cerca de 5 a 7 milhões de pessoas envolvidas, com um acréscimo de 180 mil pessoas a cada ano. Veja, e a Bíblia está sendo esquecida e considerada obsoleta? Poucos conhecem a respeito das profecias bíblicas ou dão credibilidade a ela. Mas não é o nosso caso, não é mesmo? Vamos a mais um sinal. Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus diz assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Bom, de acordo com Jesus, guerras também são um sinal de que ele estará prestes a voltar. Aí você me diz, bom, uma guerra sempre existiu. Sim, você tem razão. Mas o texto está sugerindo um aumento sem precedentes desses conflitos. Agora, raciocine comigo. O século XX, por exemplo, foi um dos séculos mais sanguinários da história. Cerca de 160 milhões de pessoas morreram nesses conflitos. Tivemos as duas grandes guerras mundiais. Tivemos a Guerra da Coreia, tivemos a Guerra do Vietnã, tivemos a Guerra da Indochina, tivemos a Guerra do Irã e Iraque, isso tudo século XX. Tivemos conflitos no Oriente Médio. Veja, mal começamos o século XXI e já vimos várias guerras acontecendo. A Segunda Guerra do Congo, a guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerra no Sudão, guerra na Somália, guerra na Chechênia, guerra na Líbia, guerra na Síria, e sem dizer que citar como guerra a grande luta das nações contra o terrorismo. Portanto, querido, veja, guerra é algo que nós devemos ficar atentos a elas, porque elas sinalizam, à medida que se intensifica o que Jesus está prestes a voltar. Agora, uma curiosidade bíblica a respeito das guerras é a chamada falsa paz. Por que falsa paz? Há um texto na Bíblia, eu saio de Mateus agora e vou lá para uma das cartas do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica,
a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está dizendo aqui que o anúncio da paz é um sinal da volta de Jesus. À medida que a paz vai ser pregada, haverá uma intensificação dos conflitos. Ei, e é o que nós estamos vendo. Nunca se falou tanto em paz como se fala hoje, mas nunca viu tanto conflito como se vê hoje. Eu quero mostrar para você mais um sinal que está escondidinho lá no livro de Apocalipse, dentro de um assunto que o apóstolo João está falando sobre os acontecimentos aí, sobre o tempo do fim, mas os acontecimentos espirituais do tempo do fim. Mas lá no verso 18 do capítulo 11 de Apocalipse, João dá uma pincelada que me chama a atenção quando eu olho para o mundo hoje. Eu vou mostrar para você, veja bem. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. 11, verso 18. Diz assim, veja, talvez você não entenda muito no início do verso, né? Você tem que ler o contexto todo para a gente poder entender o que João estava dizendo, mas sobre o nosso assunto, o sinal aqui vai ficar claro no final. Aí eu vou comparar com o que está acontecendo no mundo e você vai perceber. Diz assim: iraram-se as nações, então veio a tua ira, a ira de Deus, e o tempo de seres julgados os mortos, o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Que João está falando do juízo final, né? Depois que está relacionado ao fim do mundo mesmo, né? E ele diz assim que esse é o tempo de destruir aqueles que estão destruindo a terra. É uma referência à destruição da natureza aqui. Puxa vida, estamos destruindo ou não o nosso planeta? Eu digo me referindo à humanidade. Esse é um sinal. Nunca se destruiu tanto o nosso planeta como está se destruindo agora. Amigo, aproveitando que a gente está aqui no livro do Apocalipse, eu acho que dá para nós pescarmos mais um sinal que está escondidinho aqui nesse livro. A crise econômica, você acha que ela é um sinal de que Jesus está prestes a voltar? E se eu te disser que sim? Vamos lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 17, e veja o que João nos diz lá. Ele diz assim, verso 16. Novamente, a semelhança do verso anterior está dentro de um contexto aqui, mas no final você vai ver o que eu estou falando sobre a crise econômica. Ele diz assim: ai, ai da grande cidade, se referindo à Babilônia. Babilônia aqui é um símbolo no tempo do fim de confusão, de corrupção, né? É um símbolo da sociedade dos últimos dias. Ele diz assim: ai, ai da grande cidade que é Babilônia, de que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas todas as suas riquezas. João está dizendo que essa sociedade rica e corrupta dos últimos dias, numa forma muito rápida, ela vai ter a sua riqueza assolada. Opa, isso é curioso. Tiago, também no livro de Tiago, tem um texto que é interessante sobre essa questão da, da crise financeira. Veja, Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 3, Tiago diz assim, olha, agora vós, ricos, chorai e pranteai por causa da miséria que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo, entesourastes nos últimos dias. Aqui, então,
crise econômica é um sinal de que Jesus está prestes a voltar. Bom, acho que já falamos bastante, né? Já deu para, pelo menos, ter uma noção aqui de que a Bíblia é repleta de sinais que nos anunciam que Jesus está prestes a voltar. Sabe, tem muitos outros textos. Vamos voltar lá só para finalizar, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Tem mais alguns textos ali, alguns versos ali, que dá para a gente encerrar aquela conversa de Jesus com os discípulos, onde eles fizeram a conexão da destruição de Jerusalém com o tempo do fim, e aí Jesus dá esses sinais para nós. Não dá para falar de todos, a gente vai gastar bastante tempo aqui para falar de todos, mas eu acho que já dá para nós termos uma noção de que se nós estudarmos a Bíblia com interesse, com curiosidade, com profundidade, a gente não fica perdido aqui nesse mundo, não, meu amigo. Não fica, não. Sabe? Jesus se preocupou em nos dar as orientações que precisávamos para a gente saber para onde estamos indo, onde estamos e onde devemos chegar. Bom, vamos ler alguns outros últimos textos aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim, mais um sinal dado por Jesus, ele diz assim, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Epa, fomes e pestes, e terremotos em vários lugares do mundo. Sabe, pestes, te lembra alguma coisa? Covid-19, por exemplo. Então, se alguém tinha dúvida de que doenças e pestes tem a ver alguma coisa com os sinais de que Jesus está para voltar nesse mundo, então fica claro aqui em Mateus 24, versículo 7. Legal, né? Agora, mais um verso 37 e 38, fala da situação moral da nossa sociedade. Veja, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, abrindo parênteses aqui, nos dias de Noé, ele queria dizer o seguinte, Noé pregou muito tempo a respeito de que o tempo naquela época estava chegando ao final, que eles precisavam mudar, que eles precisavam se arrepender, mas a vida deles, eles ignoraram a pregação de Noé e continuaram vivendo a vidinha deles como viviam. E como era a vidinha deles? Veja, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de Jesus a esse mundo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda de Jesus. Perceba aqui também um toque no pouco valor que tem dado à importância do casamento agora também. Casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, o casamento perdeu o valor. Um outro texto que também é um sinal de que Jesus está prestes a voltar, está no verso 33, diz assim, aqui Jesus está falando de todos esses sinais, né? Ele diz assim, igualmente vós, quando virdes todas estas coisas acontecendo, sabei que Jesus está muito próximo às portas de voltar. Que interessante, querido. Sabe, agora você já não está mais ignorante de que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias desse mundo. E para finalizar, o verso 14 diz assim: e este evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É a verdade de que Jesus Cristo tem poder para nos salvar. Basta nós aceitarmos a Ele como nosso Salvador. Isso cabe um estudo também para a gente falar sobre o plano da salvação estabelecido para todo ser humano. A gente vai fazer isso num próximo estudo aí para frente. Mas assim, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Meu apelo para você é que você se sensibilize com o tempo em que estamos vivendo e com a mensagem que Jesus deixou para você. Jesus voltará e todo aquele que quiser será salvo. Você quer? Eu não vejo a hora de que Jesus volte a este mundo para nos livrar deste mundo de sofrimento, de dor e de tristeza. Deus te abençoe, meu amigo. E estudemos juntos ainda a palavra de Deus nas
nas próximas edições dos nossos estudos. Aquele abraço apertado.